Fala, meu amigo. Opa, Você não compra essa quentinha aqui não, cara? A última que eu tenho, vendo baratinho pra você. rapaz, não tem dinheiro nenhum aqui, cara. Se eu comprar, tirar meu dinheiro aqui, meus filhos não comem em casa. Você tem filho, cara? Tenho uns três 3 filhos? filhos. Você não conversa comigo rapidinho não? Quero saber mais sobre sua história. Rapaz, só se eu ver ele com o patrão ali, porque eu sou só ajudante, só servente, cara. Não, fala com ele o seguinte, que eu pago a sua diária só pra você trocar uma ideia comigo. Avisa ele lá, tá bom? Vou ver ele com ele ali. Tá Não sei bom, se vê ele vai lá. deixar, não. Vê com ele lá e fala comigo. Vou te esperar aqui. Tá, só vou levar ali. Então, meu amigo, o patrão deixou lá. Pode ficar tranquilo que depois eu vou te dar a diária aí. Só pra perguntar antes, quanto que é a diária aí? Ah, rapaz, dependendo assim, tá pagando 40 Só R$ 40, cara? Trabalhar aí o dia todo? o dia inteiro. E às vezes o problema é que não é quase todo dia, né? Caramba, cara. Então a situação tá difícil aí pra você? Tá, ainda mais com criança em casa, não tem como. Como é que você vai sustentar uma família com R$ 40, né? Não dá. Impossível sustentar a família com R$ 40 só. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual é seu nome, cara? Meu nome é Marco. Marcos, então. Prazer, Marcos. Eu tô aqui te oferecendo a quentinha e tal, mas eu quero conhecer mais sobre as pessoas, sabe? Saber mais das histórias. Porque muita gente tem história bonita pra contar e poucas pessoas têm a humildade que você tem. Que hoje eu já passei por algumas pessoas tentando oferecer a quentinha e às vezes a pessoa me humilha, tira onda comigo, mas eu não tô fazendo nada demais, tô só, né, mostrando uma quentinha ali, Quem sou eu pra humilhar alguém? entendeu? E outra coisa, essa quentinha aqui te ajudaria, cara, pra você comer? Eu não te cobro nada. Tá com fome? Como é que é a situação aí? Tem dia que é aquilo, né? Como eu te falei, com as crianças ganhando R$ 40. Se eu pegar do meu dinheiro para comprar comida, para almoçar por aqui, acaba que em casa falta, né? Em casa falta, Porque né? no momento agora sou só eu para cuidar das crianças e fica difícil. Aí, vamos supor, se você for tirar o dinheiro do almoço aí vamos botar o mais barato R$ 10. Como é que eu vou com R$ 30 só para casa? Cara. E 3 filhos, né? 3. E esposa também, não tem esposa? Não, minha esposa Não tem esposa? não. Eu nem te perguntei, desculpa, saí te atropelando. Eu queria que você contasse mais sobre a sua história, as coisas da sua vida. Eu moro numa comunidade, né, cara? Até tô aqui de servente, tem deve ter 1 ano e pouco que eu tô trabalhando assim de servente. Antes eu era até motorista de aplicativo. E como eu conhecia bem a área do Rio e tal, ele para Niterói, Rio, Isso. gostava dava para fazer um dinheirinho bom, mas Ganhava bem mais aí do que como servente, né? ganhava, tinha vezes que num dia aí você fazia R$ 500 ou mais. Caramba, tem que conhecer, né? Também tem uns macetes, né, cara? Motorista de aplicativo tem que saber trabalhar, né? Mas quem sabe trabalhar consegue tirar um dinheiro. Você se dedicando, né, cara? Aí você consegue. Mas infelizmente aconteceu um acidente comigo e eu não consegui. Acabou que eu tava pagando o carro ainda e por um mole meu, não sei se foi mole meu, né? A gente não pode. Porque tudo tem um propósito na vida da gente. Isso é verdade, tem um propósito. E acabei que eu não paguei o seguro do carro, então quando houve o acidente o carro deu perda total. Caraca, você perdeu o carro, deu perda total, PT total. sem jeito? Sem jeito nenhum. E eu tava pagando o carro ainda. E caraca, ainda teve que pagar, ele continuou pagando alguma parcela dele? Eu tive que me virar, né, cara? Tive que ir fazendo alguns bicos a mais. E ninguém te emprestou um carro não, cara, pra você rodar? Como é que empresta? Na hora que precisa, ninguém ajuda, né, cara? Ninguém. Não tem amigo que ajuda, não tem família que ajuda. Tem ninguém. Você tem muita família por aqui? Não, por aqui não. Por aqui só eu mesmo que vim pra cá justamente para trabalhar como motorista de aplicativo, né? Que eu vi que aqui. Tem bastante pedido mesmo, cara. Eu moro aqui desde uns 20 anos, mais ou menos. Então eu fui conhecendo, assim, Sim. o Rio. Você tá com quantos anos agora? Tô com 28. 28 anos? Tá novo ainda, dá pra... Se Deus quiser, ainda dá pra aprender muita coisa aí, dá pra
trabalhar, construir as coisas, mas... Então, já tinha nascido todos os filhos? Já assim, já. Meu mais novo tava com 1 ano, mais ou menos. Aí foi que eu comecei a trabalhar de motorista de aplicativo e aconteceu uma tragédia, né? Antes de eu ter meu acidente. Que isso, com a minha cara? esposa. Tragédia? Como assim? Cara, é meio difícil, né? Tocar nesse assunto assim, mas quando eu tava trabalhando nesse dia e minha esposa tava em casa, né? Com as crianças e tal. Como eu te falei, eu moro numa comunidade, né? E a gente sempre, né, batalhou muito e tal pra tentar ter as coisas. E tipo assim, ela foi no mercado comprar algumas coisas pra fazer o almoço e tal. Mas infelizmente hoje em dia a gente sabe muito a realidade de algumas comunidades assim. E quando ela tava indo comprar, acabou que eu tava na rua, né? Não tinha como eu estar com ela. Acabou tendo um confronto lá e acabou que um tiro desse pegou nela e Que acabou isso, pegando cara? no meu filho mais novo também, que tava com ela na hora que ela tava indo comprar. Meu ela, Deus, cara. infelizmente, faleceu na hora. E o meu filho hoje em dia ele tá paraplégico. Que isso, cara? Marcos, me desculpa tocar nesse assunto, tá? Me desculpa. Eu sei que é uma coisa difícil pra falar, principalmente pra um pai, né? Tocar no assunto do filho, seu filho nessa situação aí, mas também a sua esposa, cara, né? Você perder sua esposa, meus pêsames por essa história aí. E assim, eu já venho conhecendo algumas histórias de várias pessoas, mas a sua, cara, é uma das mais difíceis, porque eu, como homem, eu imagino você conseguir cuidar de filho, porque geralmente as pessoas que eu conheci eram mulheres, né? Então elas passavam por algumas dificuldades, mas às vezes elas tinham essa questão de cuidar do filho, algo do tipo assim. Agora eu fico pensando, um pai que geralmente está mais acostumado a prover a casa, né? A trabalhar. Como que você consegue trabalhar ganhando R$40 por dia, às vezes, né? Como você disse, às vezes, né? Ganhando R$40, às vezes, vai sustentar 3 filhos, sendo um cadeirante, né? E mesmo assim, você ainda conseguir ajudar a fazer as coisas em casa. Cara, é uma loucura a sua vida. Assim, né? Eu digo a minha sorte, né? Que, tipo assim, quando minha esposa era viva, eu sempre ajudei ela a fazer as coisas, as tarefas de casa, então eu aprendi um pouco disso com ela. Ah, entendi. Então você já fazia as coisas. Isso. E acabava que a gente ensinava as crianças também, desde pequeno. Seus filhos maiores a fazer também. Ajudar, a gente sempre botava para ajudar em casa para ir aprendendo. Então, Sim. hoje em dia, eu venho trabalhar para tentar levar alguma coisa para dentro de casa, e quem fica com o meu filho mais novo, que, né, infelizmente está deficiente agora, são os meus mais velhos, que ficam lá cuidando dele. São 3 meninos mesmo? Isso, são 3 meninos. Caraca, cara, e nem pra ter uma menina, né, pra poder ter Não deu tempo. esse senso de... Cara, me desculpa, tá? Até falar assim, Era o mas... sonho dela ter uma menina. Era o sonho dela? E ficou alguma lembrança da sua esposa? Assim, alguma coisa que você carrega aí, assim, pra sua vida? A única coisa que eu tenho, tanto que a gente não costumava, né, hoje em dia, com negócio de celular, essas coisas, a gente não costumava mais revelar foto, Isso. fazer esse tipo de coisa. Então, infelizmente, recordação assim, Palpável, né, pra gente poder ver. uma coisa pra ver. Acabei que o outro, a gente tinha um celular mais antigo, assim, esse celular a gente acabou perdendo com as coisas que tinha dentro e tal. Que isso, cara. E a única coisa que eu tenho dela, né, é a aliança que ainda tá no meu dedo ainda. Caramba, eu cara. Nunca tiro ela. Não tira, independente de tudo? Nem tem É a única lembrança que eu tenho dela. Depois disso, nunca mais tentou conhecer outra pessoa, nada disso? Não.
penso não, até por causa dos meus filhos, né? Depois de perder a mãe assim, Fica eu até, acho que fica até não difícil, né, fica cara? difícil. E é recente também, né? É difícil você pensar nisso agora. Sim, Eu tô vendo aí que você é um cara que tá batalhando ainda pelas coisas, né? E trabalhando com o que pode, né, cara? Porque, assim, é uma realidade, cara. Ganhar R$ 40 no dia aí e nem todos os dias, eu fico aí pensando como você consegue. a gente tenta, né, dar o nosso melhor. Infelizmente, a profissão de motorista pra mim não deu por conta do acidente. E ninguém te arranjou um carro, né? Nenhum. Não teve. Até pra alugar fica difícil, né, cara? Como que você vai alugar sem ter o dinheiro já? Pelo Quem vai menos, confiar em você? ninguém confia, né? Que acabou de sofrer um acidente Com os filhos com ainda. os filhos. E a comunidade lá é barra pesada, cara. Esse negócio de tiroteio é fogo, né, cara? complicado. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, é uma cidade linda, como você disse. Você roda aí, Niterói, Rio de Janeiro, é uma cidade linda. Poucas cidades são bonitas como o Rio de Janeiro. Mas o lugar perigoso, né, cara? Por aqui, se você, até como eu quando fui trabalhar de motorista do aplicativo, como eu conhecia bem, né, mas mesmo assim conhecendo muita gente, fui pegando experiência com outros colegas. E tipo assim, tem lugar que você não pode entrar. É mesmo, cara? que Tem você lugar tem aqui que no Rio que não dá evitar. pra entrar, não? Tem lugar perigoso. Se entrar... Às vezes sai uma notícia aí, né, que motorista de aplicativo, infelizmente, perdeu a vida, né? Acontece, né? Perigoso. Entra, às vezes, GPS, né? Manda pro lugar errado. Isso. E aí já era. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Sua história, cara, de verdade mesmo. Quando eu te vi ali, eu não achava que era tão triste. Eu vi que você tava ali, né? Pô, pedreiro e tal. Mas tem muito pedreiro que consegue, né? Manter sua casa e tal. Tem todo um contexto pra pessoa acabar conseguindo. Mas você é o cara que tá ajudando, né? Ajudando. Então, R$ 40 é inadmissível. Não tem como você trabalhar com isso daí. Porque só se você for comer já vai quase metade disso daí. E aí você ainda tem a questão de ter 3 filhos, um pai solteiro, né? E ainda ter um filho, cara, que é, de certa forma, especial, né? Tem que ter um tratamento diferente, né? Tem, fica difícil, porque... E ele tem cadeira de roda, como é que é? Não, a gente acabou tendo que deixar, ele fica em cima lá da cama, tudo a gente tem que fazer com ele. Sim. E quando vai precisar de ir em algum lugar com ele, só no colo. Que isso, cara? Não tem como. A gente ainda não conseguiu a ajuda de ninguém, e nem eu consegui comprar, né, nenhuma cadeira e tal. E é caro, né? Cadeira de roda não dá pra sair comprando rápido assim, né? Até porque tem que ser uma bem específica, né? Não é só um machucado, né? O garoto é paraplégico, né? Precisa de uma cadeira assim, até por ser criança também é especial, né, cara? Não pode ser aquela convencional. Mas, cara, uma cadeira de roda iria ajudar muito ele, não iria? Ajudaria bastante, né? Caraca, cara, eu acho que, assim, eu te falo isso com muita emoção, porque eu presenciei, né? O meu avô, ele ficou na cadeira de roda, ele acabou perdendo as 2 pernas. Eu lembrava o quanto era difícil pra ele, eu imagino o quanto que é pra uma criança, cara. A criança às vezes vê os irmãos correndo, andando, e não poder fazer nada disso, né? É triste, cara. Quando você deita, assim, desculpa te perguntar, mas quando você deita no travesseiro ali e pensa, dói, cara, dói lá na alma. A cabeça fica a milhão, né? Porque você sem ter condição de proporcionar uma vida boa pros seus filhos, Que é a pessoa mais importante, né, cara? são as pessoas mais importantes que a gente tem. Dói, né, cara? Mas depois de perder minha esposa, E não dá nem pra querer desistir. como que desiste? Se eu desistir, quem que vai lutar por eles, né? Caraca, cara, você hoje se vê nessa situação. Você tá sozinho, né, cara? Você tá sozinho, né? Só eu e Deus e os meus filhos. Você crê em Deus, cara? Sempre, né? Mesmo com toda a dificuldade que a gente passa, sempre, nunca deixei de crer em Deus. Ensino isso para meus filhos também, converso com eles. Ensina eles, cara. Que mesmo a gente passando as nossas dificuldades, Deus sempre tá com a gente, né? Independente de tudo, né, cara? Deus cuida, né, cara? Com certeza. É difícil, a vida é dura, mas Deus protege, né, cara? De certa forma, eu acredito, sim, desculpa
pensar por esse lado, talvez você não concorde comigo, mas você perdeu sua esposa, isso é muito dolorido, mas Deus pelo menos cuidou da vida do seu filho, né, cara? Isso. Você ainda tem seu filho ali, né? Independente de como ele esteja, mas você ainda tem seu filho ali pra poder abraçar. Pior é quando perde, né, cara? E fora que no meu acidente também, como eu tinha comprado o carro de pouco, era um carro equipado com airbag, né? Se não fosse airbag, provavelmente eu já teria morrido também. Que isso, cara, sério? Aí Foi você muito. imagina. Até porque você falou que deu perda total, né? Então é um acidente bem grave, né, cara? Foi. O piso estava molhado e não Foi teve direto? como evitar. Foi. Direto, cara, bateu direto. Caraca, mano. Então você já teve um livramento ali antes. E Deus te livrou justamente pra você cuidar dos seus filhos, cara. Eu tenho certeza disso. E eu fico impactado porque todas as vezes que eu paro pra conversar com alguém, por incrível que pareça, essas pessoas sempre estão crendo em Deus. Eu vou ficar triste no dia que eu for ver uma história de alguém. Eu sei que às vezes não é culpa dela, às vezes ela não conheceu sobre Deus, mas eu vou ficar triste, cara, se eu ver um dia alguém sem crer em Deus, sabe? Porque eu penso que se não fosse ele, a gente não seria nada. Independente das dificuldades, a gente não seria absolutamente nada. Então você crendo em Deus, mesmo com seu filho assim, mesmo com você perdendo sua esposa, é uma história triste. Você é um cara novo e ganhando só R$40 por dia e nem todos os dias, cara, você tinha motivo pra desistir. Você tinha motivo pra murmurar, falar que não acredita em Deus, né? Pô, né? Porque muitas das vezes, vê se não é verdade, eu já vi isso várias vezes, a pessoa perde um parente, não crê mais em Deus, né? Fica culpando Deus. Fica culpando, mas, cara, é uma fatalidade da vida, cara. É uma fatalidade da vida. A gente não acredita até acontecer com Até a gente. Isso é uma verdade. Até acontecer com a gente. E nas comunidades hoje, cara, que Deus possa cuidar das nossas comunidades aqui no Rio de Janeiro, cara, de verdade mesmo. Mas deixa eu te falar, conversei um pouco sobre sua história, vi que você está passando por essa dificuldade, que seu filho, né, seria bom uma cadeira de roda. Eu sei que Deus vai prover essa cadeira de roda, cara. Eu confio que vai prover para poder ele poder, né, ter essa oportunidade. Se Deus, né? se Deus quiser, no futuro, cara, você vai ser próspero aí para correr atrás de uma cirurgia para ele. Que eu creio, cara, que Deus também pode fazer o milagre. São inúmeras possibilidades. No momento agora você pode estar achando que tudo acabou. Pode estar achando que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas para Deus sempre tem um jeito. E eu quero, cara, te perguntar o que seria o seu sonho. Não sem contar a questão dos seus filhos. Uma coisa assim para você prover sua casa. Uma coisa para você poder... Porque você tem uma casa, né? Graças a Deus você ainda tem uma casa. Mas o que você... Pequena, mas... Eu vou te falar uma coisa. Esse trabalho que você tá indo, eu vou conversar com o seu patrão ali, vou pagar ali a diária e tal. Mas eu não quero mais ver você nesse trabalho não, cara. O que você precisa para você poder conseguir manter sua casa, conseguir cuidar dos seus filhos melhor, ganhar mais dinheiro e tal. Qual é o seu sonho? Me diz você, Marcos, qual é o seu sonho? Questão de poder prover as coisas melhores, né, para meus filhos. Cara, hoje em dia seria muito bom poder trabalhar com aquilo que eu gostava, né? Sempre gostei muito desde de criança, gostava muito de carro, essas coisas assim, né? Desde pequeno comprava carrinho, ou eu mesmo fazia os meus. Sim. A gente, quem tem paixão por carros sabe como é que é. Sempre gostei muito de carro e... Independente do acidente, continua gostando do carro. A fatalidade é mais... E que a coisa que eu precisava, assim, hoje em dia era... Se eu tivesse condição de ter, era comprar outro carro e voltar a trabalhar. No aplicativo? No aplicativo. É verdade, cara. Alguma outra coisa, né? Mas carro? Então carro seria o seu sonho hoje? Sim. Então, cara, por que eu tô te